Fala pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma tier list de todos os bosses do Core Keeper. Também já tem uma review no canal, em breve também vou estar postando os 100 dias no Core Keeper. Dediquei mais ou menos umas 120 horas ao game, eu matei cada um desses chefes pelo menos umas 15, talvez até umas 20 vezes, boa parte deles. Alguns foi até mais do que isso. Então eu diria que eu tenho uma certa propriedade para estar fazendo essa review. E para quem viu a minha review, vocês viram que lá eu falei que os bosses do Core Keeper eram ao mesmo tempo um ponto muito positivo, como também negativo. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou começar pela ordem que está aqui mesmo. Para começar, a gente tem o Verme Atlântido. Esse boss ele tem uma mecânica que ele tem diferente. Essas partes aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, essas partes azul. A gente vai batendo nelas e ele vai se partindo em pequenos pedaços. E cada verme desse consegue utilizar as habilidades do boss. É um boss bem ágil, é um boss que a cabeça dele dá um dano colossal. Esses espinhos ao redor dele dá um dano muito bom. Vocês têm que, para conseguir enfrentar eles, vocês têm que conseguir um NPC novo. Vai ser aquelas ruínas ancestrais que tem uns desafios. Provavelmente vocês vão ter que fazer os desafios para ganhar o baú, para conseguir o item, invocar o NPC. É caro. Então, por tudo que compõe esse boss, eu acho ele um ótimo boss. Sem falar que talvez um dos melhores do jogo. Sem falar que ele dá também um capacete que dá um dano de crítico muito útil para muitas builds. Pena que ele capacete. Então, quando você vai usar o capacete, você acaba abdicando do bônus do set, né? Se você for usar. Mas o crítico é bem interessante mesmo. Vale o local. Eu devo ter matado ele umas... Nossa, eu matei ele muitas vezes para conseguir esse capacete. Tem uma chance de drop bem baixo. Cerca de umas 15 vezes, eu acho. E ele também dá uma alga que ele dá mais 100 de vidas. E essa alga também é possível utilizar para cozinhar. Eu acho que é a única alga do game que dá para cozinhar. E ela dá uma receita, gente, que dá uma recuperação massiva, muito, muito alta de vida. Se eu não me engano, eu acho que era 40 de vida por segundo. Porra, é maior do que uma poção, velho. É muito alto. Disparado os melhores chefes do jogo. Esse boss aqui, rapaziada, eu vou ficar devendo ele. Ele é o único boss que eu ainda não matei. Dessa lista aqui. Em breve, muito em breve, irei matar ele. Porque ele é o boss sazonal. No meio desse pássaro. Só que a gente invoca ele somente na Páscoa. Mas, dito isso, vamos para o próximo boss. Então, aqui, esse boss é outro boss que foi um momento que o jogo me ganhou. Eu falei até na minha review para vocês. Ele tem bastante habilidade em área, uns raiozinhos, você tem que se atentar para estar desviando. Você tem que estar se atentando para estar desviando dele. E ele invoca umas pedrinhas também, pessoal, que recupera muita vida dele, velho. Você tem que destruir essas pedras muito rápido. É o único boss que se utiliza de um... Não, mentira. Tem mais um boss que se utiliza de uma mecânica semelhante a essa. No caso dele, ele é o único boss que tem um minério mesmo, como se fosse um minério lá, que você destrói. Além disso, ele dropa a pena dele, que dá um dash, que é um item extremamente útil, e a receita para fazer a picareta mais forte do game. Então, velho, é um boss muito bom. Eu acho que ele merecia ter um set para ele, algo assim. Mas mesmo assim ele é um boss muito bom. O set dele que ele dropa é bem meia boca, é bem fácil de dropar no próprio mapa dele, então você não precisa farmar com ele. Mas por fazer a picareta, por ser um boss com mecânica de healer, por ser um boss que exige movimentação pelo mapa para não estar tomando dano e até para estar batendo nele, porque ele fica mudando de local, ele meio que voa para cima e voa para baixo. É um ótimo boss, ele merece esse local. Esse aqui eu vou deixar para falar daqui a pouco.
Aliás, eu vou deixar essas 3 hidras aqui junto pra gente conversar sobre as 3 hidras junto, assim como a gente vai falar sobre os slime um atrás do outro. Bom, vamos falar agora do boss final da campanha principal. Gente, esse boss, ele tem uma arma interessante. Ela dá uma distorção do espaço, é a temática dele. A armadura dele faz dar dano ao redor e também dá um multiplicador de dano. É uma mecânica única no jogo que dá dano ao seu redor. Eu acredito, é a única armadura que faz isso. Eu utilizei também porque eu acho ela uma armadura muito bonita. A arma, ela tem uma cadência muito baixa, mas ela tem um dano muito alto e ela é a única arma do jogo, até onde eu lembro, que tira os inimigos do canto. Ela vai passando o projétil e levando o inimigo. Falando sobre a boss dele, ele gira uns orbes ao redor, que esses orbes ficam atirando em você. O comando do núcleo, ele gira uns orbes ao redor e esses orbes eles ficam atirando em você. Você tem que destruir os 3 orbes para depois ele aparecer e você matar ele. E aí ele ativa a fase 2. Curiosamente, a fase 2 é basicamente ele sem a armadura. E aqui, rapaziada, a fase 2 dele é meio meia boca, sabe? Porque a única diferença que existe entre a fase 1 e a fase 2 é que a fase 2 ela delimita a área de ataque. Ele cria uns campos ao redor que se você passar ou tiver por dentro dele, os campos azuis, que você toma dano. Mas com exceção disso não é muita coisa. Mas mesmo assim esse campo, por mais que ele seja somente uma habilidade diferente, ele traz um desafio muito alto. Porque você passa a ter uma área delimitada muito pequena para estar desviando das skills. E por ter uma armadura boa que dropa, uma boa arma, e acho que é um dos mais dropam a pedrinha para você upar a armadura. É um ótimo boss. Eu acho que ele merece o pódio do lendário. Agora, a minhoquinha, mano, o que é que eu falo sobre ela? Ela é um boss que exige uma certa estratégia. Isso é um ponto bem positivo, né? Porque ele é um boss que corre e ele só para depois que toma um determinado dano. Só que nesse game, ele é o segundo boss do jogo, você não consegue dar dano suficiente para parar. Então você tem que criar alguma estratégia para isso. Você vai correr atrás dele, depois que você vai correr na frente dele, depois de ter tirado os slime lá, que lhe dá slow. Ou então você vai colocar armadilhas. Ou então você vai usar armas que dá dano por ticket, dá dano de fogo, por ataque. Ele dá dano quando bate em você. E é isso. E ele dá dano quando bate em você, inclusive na lateral. Então se você tiver de melee, matar ele é um certo desafio. E por não ter nenhuma mecânica a mais... A mecânica dele é essa, gente. É girar ao redor do mundo. Eu ficaria entre satisfatório e sem sal. É difícil escolher aqui, sendo honesto. Então, eu acho que eu vou deixar isso sem sal mesmo, rapaziada. Porque até tem alguma coisa, mas... Mano, é quase nada, sabe? Agora vamos falar desses 2 aqui. Gente, eu não decorei o nome dos bosses ainda, tá? Então, eu vou até estar pegando a listinha. A Mãe da Colmeia. Inclusive, eu até tinha esquecido de falar. Isso aqui é o Gorn, né? Gorn, o Devorador, exatamente. A Mãe da Colmeia, pessoal, ela tem 2 versões. A versão do Halloween e a versão que não é de Halloween. Aqui tem um ponto. Não tem diferença. Sério. Não tem diferença. Entre nenhuma das duas não tem diferença. É o mesmo chefe. Elas vão basicamente invocar monstros para lhe atacar e ficar delimitando sua área. Elas vão botar uma gosminha que dá dano. A única mecânica que tem por trás desse boss é você aumentar a área, coisa que você provavelmente não vai conseguir, porque você não vai ter dano suficiente de mineração nesse momento,
Ou você usa uma estratégia de passar um tempo num local, aí deixa ela botar as gosmas, depois você passa em outro, entendeu? Tipo, tentando impedir que ela tome a arena inteira, e você tem que tentar fazer a luta ser mais rápida. Geralmente você vai usar alguma arma que dá dano em área para matar os monstros que ela invoca, e uma arma que dá dano single target com um dano maior para estar atacando. Foi assim que eu matei. É um boss bem sem sal. E por ser o mesmo boss, também é um boss sem sal. Ambos são bosses que ficam parados, atirando, invocando o bicho. Não tenho o que dizer. Agora, esse aqui é um dos bosses que eu gostei. Essa é a mãe... Qual que é o nome? Calma. Deixa eu achar... Malugaz, o Corrompido. Exato. Rapaziada, Malugaz é um bom boss. Ele começa a sua fase inicial como um mago. Ele dá dano de longo alcance de fogo, que dá um dano por ticket, que é um dano relevante. E a área com que ele ataca, ele escolhe algumas áreas, ele faz surgir fogo do chão, também delimitando a área. Só que aqui no caso a gente tem um boss que se mexe, se teleporta, lhe obrigando a mexer na arena. Não é só gerenciar a arena, também é achar ângulos. E às vezes você não vai conseguir fazer os dois, e você vai se encontrar em maus lençóis de estar tomando muito dano pro fogo. E aqui foi o primeiro boss que eu tive que me preparar para ele. Lá no golf, o elevador, eu me preparei porque eu tinha que fazer ele parar, mas não para lutar contra ele. No Malugaz você se prepara para lutar contra ele, porque a arena dele faz com que você tome dano, querendo ou não, e é um dano de fogo por ticket relativamente alto para o momento que você está no game. Falar para vocês que até no futuro eu voltei para matar ele, porque ele é o melhor chefe que tem para a gente farmar isso aqui, ó. Aquelas, ó, parte mecânica. Ele é o melhor chefe do jogo para farmar parte mecânica. Esse é um dos motivos também do porquê ele ganha ponto. Melhor chefe para farmar partes mecânicas. Ele é um chefe que dropa o cajado arcano, que é um bom cajado para mago até o late game, se você quiser ficar upando ele. Inclusive, muita gente usa justamente essa buildzinha aqui, ó, do capacete de voo. Dá para você também, quase 100%, esse colarzinho de bomba. Aqui tá dizendo que é 9%, mas falar para vocês que eu dropei tanto isso que eu acho que é quase 100%. A caveira de xamã, um ótimo item para builds de fogo, de mago. Até, ó, dá um summon com dano de fogo, cajado de fogo. Esse item aqui também é muito bom. Carta do oráculo. Enfim, vocês estão vendo que ele dá muitos itens bons. O fogo que ele dá dano. E a segunda fase dele, ele se torna um guerreiro que dá dash na sua boca e dá um socão. E o canto onde você está, ele passa a ter dano de fogo. Então na primeira parte ele deixou a arena com dano de fogo. E na segunda parte ele vai deixar os poucos cantos que você tem para ficar com dano de fogo. É um boss interessante. E eu acho que ele é muito satisfatório. Talvez um dos primeiros momentos que o jogo brilha. Eu acho que ele não está no ponto de chegar do verme que se multiplique, cada uma dessas facetas fica soltando habilidades múltiplas, então você tem que gerenciar para ir matando aos poucos. Não está no nível do Arceus, que delimita a área, invoca coisa para se curar e fica teleportando. E nem mesmo no nível do Final Boss, mas ele acho que é o primeiro boss que o jogo brilha. Inclusive, vamos tentar obedecer um pouco mais a ordem aqui, porque eu comecei basicamente com os últimos bosses do jogo, né? Bom, o que eu vou dizer? Aqui começou uma sequência de slime, gente, e eu acho que aqui é um dos momentos em que o jogo... Nossa, o jogo é triste, tá? Primeiro slime, pode tirar do jogo. Não tem nem o que dizer, gente. Ele não tem nenhuma... nada em especial. A única coisa que ele faz é dar um pulo em sua direção, igual a todos os slimes do jogo. Todos. E eu não me refiro aos bosses, que também são, mas eu me refiro aos normais.
Os slime normal, ele só dá um pulo em sua direção. Eu não me recordo de ter dropado nada significativo desse bicho. Talvez esse bastãozinho aqui. Mas, sinceramente, eu só uso ele para farmar o limo. Essa é a utilidade dele, farmar o limo. Só isso. Então pode tirar do jogo. Aí aqui a gente tem mais um, né, de água. Esse aqui, ele tem uma armadurinha até ok, se eu não me engano, para dropar dele. Deixa eu dar uma olhada, para ter certeza. Isso, a armadura de slime e a espada de slime. Ela é diferente esteticamente, mas eu acho que não tem nada a agregar no jogo, essa armadura. Eu acho que aqui é a primeira bolsa que você pega com 20 espaços, ganha ponto nesse sentido. Mas, com exceção disso, o boss ele invoca outros slime menor do que ele. Toda vez que ele pula, ele deixa uma área em que você não mexe muito bem o seu personagem, mas não empata o seu dash. O seu dash vai ter o mesmo sentido. E na segunda fase ele fica com raiva e pula com mais frequência. É uma merda. Ambos dropam ovos de slime e esses ovos de slime são uma merda. Não serve pra nada. É isso. Aqui a gente tem o melhorzinho da lista desses aqui. O slime de lava. Por que o melhorzinho? Rapaziada, porque o dano de fogo ele é muito alto nesse jogo. Eu acho que vocês já perceberam isso pelo que eu falei do Malugaz. Mas o dano de fogo e de lava é muito alto. Ele deixa essa lava no decorrer da fase. Ele invoca monstros, assim como o Morpha. E ele também invoca uns bichinhos que vão na direção dele e cura ele. Assim como o Arceus. Entende? Então, ele tem uma mecânica de cura, ele tem uma mecânica de delimitar espaço, ele tem uma mecânica de invocar monstros e eu acho que ele se mexe com mais frequência, tem uma barra de HP maior, né, até por ser o último slime que você conhece, que você pega no jogo. E ele dropa um set, esse set aqui, galera, é um set muito bom para quem quer fazer build de fogo. Além de ser um set muito bonito, tá? Olha isso. Mano, é um set muito bonito. Eu usei esse set como skin na minha primeira jogatina. É um set com bons status e que dá imune a dano de queimadura. Um ótimo set. Além disso, tu vai conseguir o ovo também, que dá dano de lava. E essa arminha aqui, que eu não acho grande coisa, mas é uma arma boazinha. Eu não curti, mas é uma arma boazinha. Dá pra usar. Já vi gente usando. E de brinde, rapaziada, ainda tem um segundo set. Dá pra pegar o set da armadura sombria, que é um ótimo set para invocador. Então a gente tem dois sets bons. Um chefe com umas 3, 4 mecânicas diferentes. E o primeiro mascote que presta daqui. E, honestamente, eu acho o baú dele bonitinho. Eu gosto do baú. Então, aqui a gente tem talvez o único slime que merecia estar dentro do jogo. Eu acho ele mais do que satisfatório. Eu acho ele épico. Não acho que ele seja um boss lendário. Não chega ao ponto do pico de dificuldade e estratégia que você vai ter que ter para esses aqui. Eu até diria que o Arceus não é tão estratégico assim. Mas, por enquanto, vamos manter a lista desse jeito. Vamos trocar aqui uma lugar para cá. Tá. Vamos falar primeiro do outro boss. Esse aqui, o da Era. Vou tirar do jogo. Cara, esses boss slime, sinceramente, eles só servem para farmar, velho. No caso, a Era, você é obrigada a tentar conseguir descobrir onde ela tá logo de cara, porque você vai usar ela para fazer as poções. As poções de cura maior, que você vai precisar muito para continuar progredindo no game. Mas, tirando isso, não tem nenhum outro grande ponto positivo. Talvez a única coisa que dá para falar é que ela dá a foice venenosa. É uma boa arma para build de poison.
é interessante. Como ela também dá o conjunto, esse conjunto aqui, armadura Even, que é um bom conjunto para dano crítico. Você pode, geralmente o pessoal utiliza essa armadura com o capacete do verme. E dá uma boa build de crítico. O venenoso não é útil. Essa armadura aqui você já pode pegar no pássaro. Cajado nocivo meteórico. Então, rapaziada, eu não curto muito esses cajados que cai um meteoro em cima, assim, que supostamente dá um dano muito alto e por isso é devagar, porque eu acho difícil de acertar. E no caso desse cajado aqui, eu não acho que o dano é tão alto, tá? Eu não acho que compensa. Ah, mas ele causa veneno. Então, mas aí nesse caso seria melhor você causar veneno com outra coisa e utilizar outro cajado com maior dano para dar dano, sabe? Eu não acho que compensa. E é isso, não tem mais para falar sobre esse boss. Pelos itens que ele dá, eu vou dizer que ele sobe um pouquinho no conceito, mas não é grande coisa. E aqui a gente tem mais um slime, isso mesmo, gente, 4 slime. Como eu falei, o jogo ele tem uns probleminhas. E o quarto slime do jogo, ele foi uma parceria feita com o Terraria. Inclusive, eu acho curioso o quanto o Terraria faz parcerias com games. O Palworld também tem parceria com ele. E eu acho que tem mais alguns jogos, só que agora eu não tô lembrando quais são. Mas eu me recordo de ter visto em outros jogos. O King Slime, gente, ele é uma cópia total do Morpha, né? Esqueci o nome dele. Mas é uma cópia total desse slime aqui, gente. Tipo, qual que é a diferença? O drop. Ele vai dropar a coroa do Rei Slime e o gel do Rei. E esses dois itens aqui em conjunto faz uma mecânica que os slime não lhe atacam mais e é muito útil, tá? Eu ouvi dizer que essa mecânica antigamente era utilizada para os slime não lhe atacar e você matar eles, mas eu lembro que na minha jogatina eu vi um aviso que você não pode também dar dano nos slimes. Deixa eu ver se... você é o rei se torna o jogador incapaz de atacar e ser atacado. Exatamente. Eles consertaram. Interessante até. Acho que é uma coisa que traz alguma profundidade, mas o boss é um lixo. É um lixo completo. Tipo, talvez no Terraria, onde não tenha 4 slimes, ele seja interessante, mas aqui é muito ruim. Muito ruim. Vamos parar de falar de boss repetido, vamos dar uma chance aos outros. Eu já cansei um pouco de dar na cara do jogo aqui. Vamos falar esse boyzinho aqui, que é o do deserto, lá do bioma do deserto, é Ha não sei o que. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele também é um Ha-Akar. Ele também é um dos meus bosses que eu gosto. Ele é um boss que se mexe e fica... ele entra embaixo da areia e se mexe pela arena. E aí você não tem como dar dano nele enquanto ele está embaixo da areia. Ele invoca aqueles insetos. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Ele invoca aqueles insetos também para ficar lhe dando dano. E os insetos explodem. E eles são bem rápidos, eles dão dash. Então exige que você se mova muito bem pela arena. E ele também tem uma habilidade de uns triângulozinhos, cara, que dá muito dano. Ela dá muito dano, velho. E você é obrigado a criar estruturas de parede na arena para essas estruturas colidirem com essa habilidade dele. Porque senão, cara, é caixão em vela preta. Não dá. É muito dano. É muito dano. Talvez a única build que consiga matar ele sem isso seja uma build full focada em healer, em cura. Mas caso contrário, você vai ter que criar uma estrutura para desviar. Em relação aos drops dele, ele dá o set inteiro dele, que é um ótimo set, que dá um dano de espinhos, bem interessante.
e um bônus de distância de longo alcance. Foi um dos sets que eu utilizei para zerar o jogo. É um ótimo set. Agora o colar, confesso com vocês que eu nunca dropei. Eu nem lembrava desse colar. Vamos dar uma olhada no que ele tem aqui, ó. Saúde, armadura e dano de espinho. Interessante. Uma build inteira de espinho, possibilitada por esse chefe. A cimitarra do Zelote, que é uma arma interessante, corpo a corpo, que dá dano de magia. E uma lanterna. Eu acredito que essa daqui seja a lanterna que dá mais velocidade de ataque do lacaio. Olha só, interessante. Então, a gente vê que é um boss que tem muitos drops interessantes. E é um boss que ele tem um certo grau de dificuldade e exige uma estratégia para estar passando dele. Assim como o Devorador. Eu acho ele bem satisfatório, tá? É um boss satisfatório, talvez até épico. Eu não acho que ele seja tão épico quanto esses dois, mas a necessidade de se preparar para ele é um boss interessante. Ele é um boss satisfatório. Acho que ele cumpre bem o seu papel. Vamos falar agora sobre o nosso boyzinho do bioma de praia. Esse aqui foi um que eu matei muitas vezes porque eu queria o Omoroth. Eu queria o set dele. Só que assim, apesar do set dele ser um set bonito, ele é um set um tanto quanto inútil, pessoal. Olha. Ok, tem uma saúde boa, né? Esse ponto do jogo, um buff de dano até interessante. Mas o buff da armadura mesmo em si é defesa quando estiver perto da água. E aqui, galera, a gente tem uma falha de design muito grande. Porque acompanha a linha de raciocínio comigo. Você pega um set que dá buff de defesa quando você está perto da água, quando você está saindo do bioma de água e está indo para o bioma de deserto. O set até que não é tão ruim, mas o ponto que você pega ele no game é muito troll, velho. E falando a respeito do boss em si, ele tem a mecânica de mudar de local e invocar tentáculos. Esses tentáculos aqui, que você pode destruir eles dão dano, dão uma batida assim, dão dano. Eles não lançam nenhum tipo de projeto, então é só se manter distante deles e destruir eles. Pra quem ataca melee, eu acho que esse boss aqui ele é um verdadeiro desafio, porque ele invoca também vários furacões ao redor dele que mudam um pouco o sentido que está sendo puxado o seu personagem. Então, para quem está jogando melee, você vai ficar com pouco controle do seu personagem, vai ficar muito zoneado, mas para quem joga long range, é um boss bem fácil, tá? É um boss muito, muito, muito fácil para se matar long range, e é um boss bem desafiador para melee. Por ele ter um grau de dificuldade balanceado e por ele ter um grau de dificuldade balanceado e uma mecânica ok, eu botaria ele como um boss satisfatório. Eu acho ele um boss satisfatório, ele não é grande coisa, mas é satisfatório. Apesar de que ele é quase aqui no finalzinho satisfatório, porque os itens dele são tudo meio troll, pra falar a verdade, pessoal. Agora vamos começar a falar das hidras antes da gente ir pro chefe do pós-game. Vamos começar por ela, né? A hidra druida. Então, rapaziada, aqui eu acho que é um dos momentos que o jogo mais decai de forma brutal. Por quê? Até aqui a gente já viu que o jogo repete bastante, né? A gente tem 2 repetições aqui, 5 slime, que é brutal, e até 2 arceus, mas eu ainda não invoquei o segundo. Esse aqui é sazonal. Mas de qualquer forma a gente viu que o jogo repete muito. Só que veja bem, isso aqui não é da campanha principal. Nada disso aqui é da campanha principal, nem mesmo isso aqui. Então a gente não tem nenhuma repetição dentro da campanha principal até aqui. Se a gente for pegar a campanha principal, mecânica de dar slow, mecânica de dar slow e dar dano em contato. Mecânica de mudar o seu sentido, dar dano longo alcance e desorientar. Mecânica de ter que preparar o terreno, os dois, e ser rápido e ter que dar muito dano, zoneamento. Então você vê uma evolução nas mecânicas aqui, se você começa a ver a progressão do game.
Não é o caso daqui da Hidra, tá? Simplesmente não é o caso. As Hidras são basicamente iguais. Iguais, mano. Tipo, essa daqui, a diferença dela para as outras é que essa daqui, a mais fraca, ela invoca uma minhoca e você pode destruir a minhoca. As outras invocam clones de Hidra que são permanentes e você não pode destruir. Tá vendo que não tem diferença? No geral, as Hidras dropam um set interessante, que é o set da Hydra, que traz uma mecânica interessantíssima pro game. E olha só, eu nem sabia que eles dropavam isso. Mas não passa disso. Então, isso aqui por ser fraco, simplesmente ser fraco, é o mais meia boca. E esses dois aqui pra mim, cara, eu não sei o que dizer, tipo, um desses aqui deveria continuar no jogo. Qual que eu permaneceria? Eu não sei, velho. São quase todos iguais. Esse aqui é o pior de todos, mas tipo, esses dois são iguais. Eu não sei, os dois podiam tirar do jogo pra mim. Igualmente. Um ficava. Eu acho que eu preferiria, talvez, o do fogo, que é o fogo dá dano no jogo, mas igualmente, todos são sem sal. Ou melhor, acho que eu deixaria o da água, porque para ter mais uma necessidade do barco, 3 bosses a 4, né? Mas mesmo assim, muito ruim. Agora a gente chega nos bosses do pós-game. A Nizu e esse outro desgraçadinho aqui, que eu não lembro mais nem o nome dele, velho. É o Nossa, Ushlen, eu acho. Mas não vamos falar sobre ele agora, não. Vamos falar primeiro sobre a Nizu. A Nizu, até porque eu acredito que ela vem antes na progressão do game. Ela fica no bioma deserto, pelo menos foi lá onde eu encontrei. Nas minhas 2 jogatinas eu encontrei ela lá. Será que aqui diz pra gente? É Nizu, chefe, final do jogo, encontrada no deserto. Então realmente ela sempre spawna no deserto. O que falar sobre a Nizu? É um boss que tá numa área com muitos mobs, tá? Então você tem um certo grau de dificuldade, chega lá, esses mobs dão um dano sim bem relevante. São mobs que você não vê em outro ponto do jogo, apesar de que eles são recolors de monstros que já tem no jogo. Então é bom, mas nem tanto. Nenhum ataque diferente. Agora, os monstros que ela invoca durante a batalha vão ser os mesmos besouros lá do Ra, só que com skin diferente. E agora um outro besouro diferente. Será que eu consigo achar aqui para mostrar para vocês? Talvez se eu olhar aqui na facção, talvez apareça. Vamos dar uma olhada. Galera, não vai ser dessa vez, na edição eu coloco aí pra vocês os monstros que ela invoca. Mas o fato é que a Nizu, ela é um boss que ela invoca uns monstros que puxam você para o lado desses monstros e eles lhe atacam com um pequeno dash. O dano deles é elevado, mas a Nizu ela ataca, o ataque dela é totalmente coreografado. Só tem um ataque. É absurdamente fácil de desviar, estúpido de tão fácil. E aqui é mais um momento que se você for melee, talvez você sofra um pouquinho mais, porque você vai ter que esperar o mob terminar de fazer o ataque dele, para depois se aproximar e atacar. Mas não passa disso. É um monstro bobo. Bobo. Ele só ganha ponto porque dropa o cajado corrompido, que é um cajado interessantíssimo. E só, galera. Não tem nem o que dizer. Dropa esse item aqui, o Neurovisor vazio, mas até o momento não tem utilizado no jogo. Mas dropa esse outro set aqui do deserto, que é o único canto de conseguir. Mas veja bem, 2 coisas. Primeiro que você está conseguindo a porra do set no final do jogo, o que é um ponto bem negativo. Segundo que quando você matou o slime lá, você já conseguiu um set de sumo muito bom. Você não tem necessidade desse set, velho. Beleza, o set dá um total de 5 lacaios. É o set que mais dá mais lacaio no jogo. Mas sei lá,
sabe? Eu acho que a Nizu é um chefe que precisa de muita coisa pra ser alguém, velho. Ela eu não sei nem... Gente, eu acho que pode ter tirado do jogo, velho. O design dela é legal, velho. O design dela é legal. Se ajustarem, fizerem algo por ela, talvez ela mereça mais continuar no jogo, mas... é muito doído, tá? É muito doído. Você chegar e um dos chefes do pós-game, depois de tudo que você enfrentou, e você vai ter... É isso aí? Cara, é triste. Agora já a Ursula... Aqui foi um momento que eles trouxeram uma mecânica diferente, então eu acho válido porque a mecânica é diferente. Eu acho que só por isso o boss já vale a experiência, mas eu confesso pra vocês que a experiência é frustrante, tá? Queria nem dizer pra vocês não, mas a experiência é bem frustrante. O que acontece? Esse é um chefe que ele arrodeia o mundo, ele fica andando em círculos, assim como o Devorador, só que nesse caso é na borda mesmo, lá no final do mapa, no último bioma do jogo, o que traz um fator interessante, que você tem que conhecer o último bioma para achar ele. Só que, rapaziada, a mecânica desse bicho é que ele anda na sua direção, aí você vai atacar uns pontos fracos dele, e aí ele vai mostrar esse olho dele, e esse olho dele aqui contém a vida de fato. Só que você só pode... O dano máximo que você pode dar a esse olho é 25% da vida. Então você tem que pelo menos fazer aparecer o olho 4 vezes, independente do dano que você tenha. A questão é, esse boss ele sempre corre na direção dele, ele não muda de direção sobre nenhum motivo, razão, circunstância. E se ele tocar em você, é hit kill. Hit kill. É um boss que precisa que você se prepare um pouco, tendo um item de velocidade, preparar a arena, talvez colocar alguns portais para você se teleportar de um canto para outro e conseguir bater com mais facilidade. Ampliar bastante o seu dano para que você consiga fazer o olho dele aparecer com mais frequência. De repente fazer o olho aparecer e correr para teleportar, para ir para um ponto além, para bater mais. Entende? Então, tipo, ele apresenta um grau de dificuldade, uma mecânica diferente, num bioma diferente, tem um bioma só dele, e por isso eu acho que ele merece o seu ponto, mas a mitocôndria gigante não tem utilidade no game. O set que ele dá de dano de bomba é interessante, gosto bastante e é bonito. Além disso, ele também dropa com bastante frequência as pedrinhas de update, é um bom boss para você farmar isso. E é relativamente barato invocar ele, tá, pessoal? Então, eu dou a ele um ponto... Ele tá aqui no máximo do satisfatório, galera, porque ele é muito rápido. E ele dá hit kill quando toca em você. Hit kill. Foi o boss que talvez tenha sido o boss que eu mais morri pra matar. Foi uma experiência tanto quanto frustrante, pra ser honesto com vocês. Mas foi satisfatório e épico quando eu consegui vencer ele. Eu recomendo uma build de esquiva, tá? E essa é a minha tier list. Infelizmente o pássarozinho vai ficar do lado de fora. Mas pelos vídeos que eu vi, ele é quase uma cópia desse aqui. Então eu diria que até que dá pra meter meio que por aqui ou até por aqui mesmo. Vamos deixar ele aqui, já que eu acho o outro boss épico. Então tá valendo, né? No pico do sensal aqui. E essa é a minha tier list. Deixa a tier list de vocês aí na descrição, nos comentários. Me fala o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado.